Pergunta. Agora vamos falar de economia, porque a dívida pública a gente sabe está hoje em 82% do PIB e se eleito o senhor promete cortar 1 trilhão e 100 bilhões de reais. Para que percentual do PIB o senhor se compromete a trazer essa dívida? E como o senhor vai chegar até ela, claro? A beleza do corte de gastos é porque a trajetória da dívida não necessariamente ela caia, mas ela se mantém estável. Existem ações... Ela está em trajetória de alta. Exato, mas as medidas que nós vamos adotar no mínimo vão deixar ela estável. Como? Com corte de gastos e aumento de PIB. Existe uma relação dívida-PIB. O PIB no Brasil está próximo dos 12 trilhões, a dívida próxima dos 10 trilhões. Hoje ela está acelerando velozmente. Nós precisamos cortar a velocidade de aceleração dela. Ela acelera através das indexações e vinculações, que são um tema muito complicado para explicar para as pessoas aqui. Se eu tiver um minutinho, talvez esse tema é bem importante. Basicamente, para quem está assistindo, as medidas que o Palmeiras e o Flamengo adotaram para salvar esses times da queda dele, já tem um jogo do Palmeiras aqui para o pessoal assistir, continue na Globo assistindo, tem que ser adotadas pelo Brasil para sobreviver. Quem não adotou as medidas do São Paulo, Corinthians e outros times quebraram. O Brasil está tomando as medidas para administrar suas contas públicas igualzinho a dos grandes times de futebol brasileiro que não fizeram ajustes, como o Vasco, como São Paulo, Corinthians. Então o senhor propõe desindexar benefícios de salário, desvinculações do piso da educação e da saúde, até porque hoje eles estão irracionais e estão quebrando pequenos municípios. Tem municípios do interior do Rio Grande do Sul que a população envelheceu, não está nascendo gente. Então eles precisam de mais gastos com saúde e menos gastos com educação. As vinculações fazem que eles sejam obrigados a gastar com educação, mesmo quase não tendo crianças novas. Lugares como Mato Grosso, que tem migração interna muito grande, eles precisam de maiores gastos em educação. Essa liberdade precisa ser gerada. Hoje, quando a liberdade não é gerada, você tem basicamente um gasto ineficiente, pouco inteligente de dinheiro. Esse é o problema da vinculação. As indexações e as vinculações, somadas a uma nova reforma da Previdência, e avisando você, eu não sou estelionatário eleitoral como outros candidatos que vão vir aqui falar que não precisa. Vamos precisar fazer outra reforma da Previdência, senão vai quebrar e em 3 anos você não tem aposentadoria, tá? Eu vou deixar claro que eu não sou populista fiscal aqui. Um monte de gente vai ficar mentindo que não vai precisar de fazer reforma e vai precisar fazer reforma. Pois bem, todas essas medidas vão evitar a aceleração. E o resto é corte de gastos que nós vamos fazer. Só que a beleza dos cortes de gastos é que eles serão vinculados aí sim a investimento em infraestrutura, que é uma coisa que o Brasil está precisando para poder voltar a crescer. Candidato, outro tema que está tendo muito impacto hoje na vida das pessoas se chama meio ambiente. Já tem muito tempo que o planeta vem enfrentando efeitos de fenômenos climáticos extremos, cientistas reforçando o alerta cada vez mais para que a cidade se prepare, mitiguem, façam investimentos em prevenção, preparem as populações, salvem as pessoas de desastres climáticos. Agora, o programa do senhor não apresenta uma política estruturada de adaptação a essas mudanças climáticas e nem de prevenção a esses desastres que têm se repetido de forma muito espantosa para todos nós. Por que uma emergência dessa dimensão não recebeu uma política específica no seu programa de governo? Porque as políticas específicas já existem nos planos não nos planos de governo, mas nas metas de infraestrutura de todos os estados e municípios que estão em regiões problemáticas. Por exemplo, o Rio Grande do Sul já tinha todas as manutenções a serem feitas no seu sistema de comportas para evitar o que aconteceu com aquelas chuvas. Todo mundo sabia o que precisava ser feito em Juiz de Fora para evitar aquele deslize. Todo mundo sabia o que precisava ser feito em Angra, ou na Baixada Santista, ou no litoral de São Paulo, para evitar os desastres que houveram. O problema é que não há dinheiro para investimento em infraestrutura. Os planos, inclusive, já existem. A coisa mais desesperadora é, os planos dos estados e municípios existem, não tem o dinheiro. E por que não tem o dinheiro? Então, a mesma pergunta, muito bem feita pela Renata. Porque não há capacidade do Estado em reduzir seus gastos obrigatórios, reduzir despesa, cortar mamata de político, cortar mamata no judiciário, fazer reformas que vão ser impopulares, que vão fazer sobrar dinheiro, e aí a gente investe na infraestrutura. Então, nós ouvimos vários especialistas, consultamos também o Observatório do Clima, verificamos o seu plano de governo, né? O Observatório do Clima é uma entidade de referência no assunto. E na avaliação deles, o programa ele não informa quais são as regiões mais vulneráveis, que medidas adotar para proteger essas populações e também quanto deveria ser investido. Porque, eu volto a repetir, os planos já existem nos governos estaduais e municipais. Eu vou repetir, os planos já existem. Existe um problema de dinheiro. Mas o senhor, se eleito presidente da República, qual o papel do governo federal na proteção das populações em relação a essas tragédias? Dois papéis. O primeiro, fazer sobrar dinheiro para investimento em infraestrutura. O governo não tem dinheiro. O governo não tem dinheiro para investir. Teve ponte caindo no Maranhão. O governo não tem dinheiro para infraestrutura com nada.
As coisas no Brasil estão colapsando. Quem vai mensurar no Brasil? Apontar prioridades, e essa Mas essa é tão prioritário quanto uma estrada no Maranhão para ligar uma produção de soja até o porto de destino. Tudo é prioritário entre os portos, porque o Brasil pode ter até um apagão. E onde é que você vai buscar esse dinheiro? Como eu repeti aqui para a Renata, nós precisamos fazer reformas que vão economizar nos próximos 5 anos 1,1 trilhão. Com essas reformas vai começar a sobrar dinheiro e os juros vai baixar. Juros baixando mais licenciamento ambiental que passou e investimento. Investimento vai significar emprego, aumento da competitividade e aí atender esses problemas que são dramáticos. E um outro tema que é central, que envolve vidas humanas. O nosso Plano Nacional de Desfavelização. Desfavelizar o Brasil é salvar as populações mais pobres. Quase todos os grandes desastres terminam atingindo pessoas que moram em regiões de encosta e regiões favelizadas. Um país que não se desfaveliza é um país que aceita que as pessoas mais pobres são tratadas como animais. Eu vou desfavelizar o Brasil e vai vir através desses cortes. Os cortes que eu estou propondo são para muita gente impopulares, dolorosos. Quero ver o Lula falar disso aqui amanhã, gostaria de ver o Flávio falar disso. Eu falo. Candidato, chegou o momento das suas considerações finais. Por favor. Meus queridos amigos, nós chegamos até aqui construindo uma campanha que conversou com o Brasil inteiro. Eu rodei o Brasil mais pobre, eu rodei o Brasil com o maior número de dificuldades. Eu amo o nosso país e eu sei que o nosso país nasceu para ser uma das maiores nações do mundo. Gostaria de construir um Brasil que vai declarar guerra ao crime organizado, que vai permitir que você ande na rua de maneira segura. Que eu sei, se você é mãe, você sabe que a sua filha corre risco. Ninguém se sente seguro a andar numa grande cidade brasileira. Eu vou permitir que as favelas do Brasil se tornem bairros e que as pessoas que moram lá se tornem cidadãos. Eu vou olhar para o Nordeste, eu vou desenvolver o Nordeste. O Nordeste vai ter um futuro glorioso. Ele vai ser a nova locomotiva brasileira. Eu vou transformar esse país num canteiro de obras gigantesco que vai fazer com que a nossa produtividade aumente como nunca antes. Eu vou fazer com que você não mais sonhe em se mudar do Brasil para outro lugar. Eu vou fazer com que o Brasil das novas gerações, o Brasil dos mais jovens, seja o país que a gente se orgulhe não por conta dos campeonatos de futebol, música, coisa que valha, mas sim por ser uma das maiores nações do mundo. Vamos sonhar esse sonho. Tem 2 projetos de poder, do Lula e do Flávio Bolsonaro, que não valem nada, estão cansados e eles rifaram o nosso futuro. Vamos acreditar que o futuro seja glorioso. Acredite em mudar o seu destino. Eu estou aqui dando minha vida por isso. Eu espero que você compre também essa ideia. Muito obrigado a todos, muito obrigado, Renata. Muito obrigado pela entrevista, candidato. Obrigada.